Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O motivo de estarmos juntos aqui é falar a respeito de atualidades, história, sociologia, né, também como um todo, e qualidade de vida. Sempre vamos falar um pouco a respeito aí de qualidade de vida e como podemos aí ter qualidade de vida. No vídeo passado falamos a respeito de Samuel Smiles, né, no início aí dos livros, né, e de toda essa filosofia, né, e área de conhecimento voltado à autoajuda, o porquê e como isso se desenvolveu, né, e o que devemos trazer de bom em relação a isso, que não é algo simplesmente mal, né, e deve ser combatido, tal, não. Mas vamos nos voltar, no caso aqui, especificamente a um assunto que chamou a atenção dos telejornais e dos grandes veículos de comunicação. Aqui, do Jornal Cidade de Bauru, vemos aqui a candidatura, né, do nosso querido ex-presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment ali em 92, né, por peculato, né, por desvio, né, de dinheiro público, utilizando dinheiro público de maneira indevida. Tem aquele famoso caso Elba, entendeu, né, que o veículo ali, né, que ele adquiriu foi através de verbas públicas, enfim, né. O Fernando Collor de Mello sofreu impeachment porque ele desagradou o Congresso. E o Congresso ele é o grande motor, vamos dizer assim, da nossa política nacional. Isso aí não é de hoje, né. Principalmente após o período de redemocratização do Brasil, o Congresso ele adquiriu um caráter, vamos dizer assim, bem independente. E está aquém, infelizmente, daquilo que lhe é proposto, então, que é o quê? Tratar da coisa pública, tratar daquilo que o Estado tem que tratar em relação às questões sociais, em relação ao direito realmente do brasileiro, em relação ao direito do cidadão brasileiro, né? Infelizmente. Fernando Collor de Mello sofreu um impeachment, né? E não foi simplesmente por causa do movimento Escara Pintada, sabemos disso daí, né? Isso daí foi mais do que óbvio, né? Pode fazer muito bem uma analogia ao movimento Passe Livre, né? Uma analogia às panelas que foram batidas para a saída da Dilma. Isso aí não ocorreu simplesmente porque eles bateram panelas, exigiram, né? Haja vista o presidente Temer permanecer no poder, mesmo após 2 denúncias, né? Permanecer no poder, conseguir vencer a casa, conquistar, né, financeiramente ali os votos favoráveis a ele para permanecer ali no poder e fazer com que não fosse nem ao Senado as denúncias, né, contra ele, no caso. 2, o presidente Dilma, uma única denúncia. Mas voltando ao assunto aqui no caso, é um absurdo, entendeu, né? Como que o nosso país ele é conivente com essas coisas? Como que o nosso país pode permitir, né, que um ex-presidente, né, que foi condenado, que sofreu impeachment, né, que não saiu, entendeu, à toa, saiu porque errou. Teve uma má administração também política no Brasil, né, permitiu que o Brasil sofresse uma crise muito grande em virtude dos planos econômicos que ele desenvolveu, inclusive aquele plano terrível, né, aquele plano sofrível, né, que foi o confisco, através da ministra Zélia Cardoso. Então perceba, entendeu, que é uma pessoa totalmente despreparada. E essa pessoa conseguiu, no caso aí também, ser senador da República, conseguiu permanecer no Senado mesmo após o processo de impeachment, e agora lançando-se a candidatura, dizendo que ele está mais preparado, porque ele não é como o Jair Bolsonaro, que representa uma ala de extrema direita, e também não é como o Lula, né? Mas a meu ver, né, opinião minha, logicamente que outras pessoas podem ter uma opinião diferente da minha, e está aí, vamos dizer assim, aberto a críticas em relação a isso. Os 3, para mim, entendeu, são candidatos aí que não deveriam, entendeu, fazer parte do nosso cenário político, né? Os 3, para mim, de certa forma, podem trazer, ou além de piorar, ou, né, também podem desenvolver algo, bom, piorar já é o bastante, né? Eles, né, conseguindo o intento, né, e ao meu ver, aí, o Bolsonaro está mais próximo disso, não sei, posso estar equivocado, né, o Brasil tende aí a sofrer um período aí de transição muito mais sofrível do que anterior, né. Mas é opinião minha, entendeu, né? E estamos aí abertos a críticas em relação a isso. Também o objetivo da Praça 7 Live não é fazer candidatura. Então, quando eu ofereço alguma crítica ao candidato, eu não estou fazendo
propaganda política a um outro candidato, né? Pelo contrário, entendeu, né? Eu me abstenho desse papel de cabo eleitoral, porque eu não estou recebendo para isso. Se houvesse ali um valor acentuado da minha conta ali bancária, né, poderia se pensar a respeito disso. Mas seria um jogo muito sujo, né? Não sei se seria capaz disso, não, entendeu, né? Vamos dizer assim, ser conivente, né, ser um elo, né, ser vamos dizer assim, uma corrente, né, de manutenção dessa rede de corrupção que ocorre no Brasil. E quando eu falo de corrupção, não é você pegar um lápis, uma caneta, essas besteiras, entendeu? As pessoas tendem a dizer, né? Se um brasileiro simples, ele é capaz de fazer isso, que dirá um político, é mentalidade. Não, não é não, entendeu? Os caras roubam milhões, vai tomar banho, entendeu? Todo mundo sabe que, por exemplo, entendeu? Em qualquer organização política, isso aí não é de hoje, ocorre alguns desvios, entendeu, né? Alguma verba de gabinete, isso daí acontece, entendeu, né? Mas o que ocorre no Brasil é insustentável, né? E deve ser realmente acabado, né? E o Brasil também, voltando, vale lembrar que o Brasil também não é o único que sofre em relação à corrupção, falo corrupção partidária, não estou falando corrupção do dia a dia, entendeu? De um coitado que pega alguma coisa que leva vantagem numa besteira, e as pessoas tendem, entendeu, a generalizar e dizem, se você roubou aquele lápis ali, se você pegou aquela caneta ali, desviou aquela caneta, é porque realmente, olha, imagina um político, isso aí faz parte do brasileiro, ele quer levar vantagem em tudo. Que isso, vai tomar banho, entendeu? Não se compara o que ele fez ali, pegando uma caneta, entendeu? Pegando uma moeda ali, não se compara. É lógico, por exemplo, uma ação corrupta é errado, lógico que é, entendeu, né? Mas é diferente de você roubar milhões, entendeu, de reais. É diferente de você desviar muito, de você receber muito dinheiro, de você se calar frente à corrupção e deixar de lado aquilo que você tem que fazer ali, no caso ali, entendeu? No Congresso ou qualquer outra autarquia pública, que é gerir pela causa pública, entendeu? Gerir pelo povo, por aquilo ao qual ele está ali. Ele não está ali para permanecer no poder, ele está ali para trabalhar pelo povo, entendeu? Né? E para o povo. Bom, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele fez uma declaração dizendo sim que ele era o candidato, bom candidato da República, ali em Arapiraca, Alagoas. Uma coisa que me chama a atenção em relação ao Brasil, e isso aí deveria ser mudado muito, é a quantidade de partidos políticos no Brasil. Então vejam só, vamos falar um pouco a respeito desses partidos políticos. Quer dizer, eu vou ler, entendeu, né, os partidos políticos que existem no Brasil. Você tem o MDB, né, que era o antigo PMDB, que mudou de sigla. Você tem o PTB, PDT, PT, DEM, PCdoB, PSB, PSDB, PTC, PSC, PMN, PRP, PPS, PV, Avante, PP, PSTU, PCB, PRTB, PHS, PSDC, PCO, Podemos, PSL, PRB, PSOL, PR, PSD, PPL, TEM, né, com N, PEN, né, o balconeta, né, PROS, SD, Solidariedade, Novo, Partido Novo, Rede e PMB. Então perceba, entendeu? Olha a curiosidade olha que absurdo, entendeu? A quantidade de partidos no Brasil. É impossível um Congresso, uma administração, por mais democrática que seja, conseguir administrar, entendeu, os interesses de cada partido. Porque os partidos, de certa forma, eles são divididos de quatro partes no Brasil, né? A proposta ideológica deles. Ou ele é de esquerda, centro-esquerda, centro-direita e direita, né? Essa é a divisão, vamos dizer assim, ideológica desse partido do Brasil. Por que não ter 4 partidos, então? Um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda, um partido de centro-direita e um partido de direita. Acabou! Não precisa ter mais de 4 partidos. 4 partidos está ótimo para o Brasil. Está ótimo. Não precisa ter mais do que isso. É democrático, funciona, é enxuto, não perturba, entendeu, o andamento do Congresso. E por que ocorre, entendeu, essa múltipla formação partidária? Porque é muito mais fácil, né, você desenvolver o esquema, entendeu, de propinas e desvio de dinheiro que ocorre no Brasil, né, através dessas 4 grandes empresas, né, que financiaram o nosso Congresso. Então você tem a JBS, tem a Odebrecht, você tem a Vale do Rio Doce, né, que também esteve envolvida de certa forma, né, há tempos atrás. Você tem a Petrobras, né, também, né? Você tem e outras empreiteiras e formas aí, vamos dizer assim, de lavagem de dinheiro, né, de propinas ali, de troca de favores, né, que ocorrem ali no Congresso, justamente para que o projeto de lei, a PL, seja aceita pela maioria, de certa forma, ali, de partidos, né, que
né, de certa forma pode fazer ou não a base aliada ali do presidente, né? Então o presidente ali, ele lança uma PL, a Câmara dos Deputados ali aceita, porque os partidos, a maioria dos partidos foram comprados, né, pelo presidente no caso aí, vai para o, né, aceita essa proposta, o Senado monta, entendeu, tudo isso daí, né, e isso daí acaba sendo efetuado no Brasil, né, infelizmente. Ou o Senado, no caso aqui, né, sai do presidente, vai para a Câmara, né, é assim, é aceito. Ou o Senado monta, entendeu, um projeto de lei, passa pela Câmara, da mesma forma, através de propinas e dinheiro que é desviado. O Brasil não para, entendeu, Jeová? A estrutura do Congresso do Brasil é totalmente favorável à corrupção, à rede de corrupção. Infelizmente, no Brasil, isso ocorre. Então, o Brasil, ele não sabe, de certa forma, ele não soube, né, não está sabendo fazer bom uso da democracia. Né? Estamos há mais tempo na democracia do que na época da ditadura militar. Né? Mas, infelizmente, o Brasil não tem feito bom uso da democracia. E não estou fazendo apologia à ditadura militar, não é isso, não estou fazendo não. Eu não quero que a ditadura se desenvolva no Brasil novamente. Mas o Brasil, ele tem que ter ferramentas, estratégias para fazer uma boa gestão e um bom governo, porque senão iremos sofrer aí várias reformas, né, que estão ocorrendo aí, reformas trabalhistas, reformas da Previdência, para o quê? Para sustentar o Congresso, essa rede de corrupção que infelizmente ocorre no Brasil. Né, e observamos isso daí. Os candidatos a presidente do Brasil também, né? Você tem o Álvaro Dias, Ciro Gomes, Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, né, tem uns candidatos, tem uns pré-candidatos, vamos dizer assim, quer dizer, não é certeza que alguns deles aí se candidatarão, há uma intenção aí, candidatura, né? Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro, João Amoedo, João Dória, né, como eu disse, entendeu? João Dória, Alckmin do PSDB, quer dizer, não se sabe até que ponto, né, isso ocorrerá. Né, então, quer dizer, são pré-candidatos. João Vicente Goulart, Joaquim Barbosa também, quer dizer, não tem partido, não se sabe até que ponto isso ocorrerá, se ocorrerá. O Lula, Manuela Dávila, Marina Silva, Paulo Rabelo, né? Você tem, por exemplo, aí a pré-candidatura, a intenção, né? Você tem aí Luciano Huck, tem uma intenção, né? Não quer dizer que isso ocorrerá, do Dr. Ray, né? Então você tem pessoas aí, né, que fazem parte ou não da política, né, que estão envolvidos aí, né, nesse meio público, que tem essa intenção de se candidatarem, no caso aí, à presidência. Nilza Monteiro, ex-modelo, tal, apresentadora também, repórter, né? Então você tem aí, né, vamos dizer assim, essa efervescência política no Brasil nesses dias, né? Nesses dias aí eleitorais. E qual que é a nossa arma, entendeu? Né? Eu convoco todos, né, a o quê? Pegar o seu RG, né, irem aos locais de votação e escolher o candidato mais adequado. Prestem atenção naquilo que eles dizem. Não caia em conversa. Não existe salvador da pátria. Né? O Faustão ali no programa Domingão do Faustão disse algo interessante, e é verdade isso daí. Não precisa ser Faustão ou qualquer outra pessoa aí, vamos dizer assim, que tenha a atenção aí através do veículo de comunicação para dizer que não existe salvador da pátria. Não existe, entendeu? Né? E o Brasil, ele não precisa simplesmente desenvolver um Estado autoritário. O problema do Brasil não está simplesmente na aplicação da lei. Não é, o problema do Brasil não é só esse. Mas o problema do Brasil é uma questão muito mais ampla que envolve muitos outros fatores, além simplesmente da aplicação da lei, da força coercitiva. Então o Brasil não precisa só disso. E essa questão da lei do Brasil é interessante, né? É interessante compreender e entender como que isso desenvolveu no Brasil. O brasileiro, de certa forma, ele é averso à lei. Né? O brasileiro, de certa forma, ele não tem uma relação interessante, uma relação honesta, né, com a lei. Por quê? Isso aí vai desde a colonização do Brasil. O Brasil, de certa forma, ao receber portugueses para cá, os portugueses, eles não queriam ficar muito tempo aqui no Brasil, entendeu? Pelo menos de início, né? Os primeiros viajantes que vinham para cá, né? Que Portugal queria se livrar, cristãos novos, né? Descendentes ali de mouros, árabes, né? Pessoas ali que não faziam parte ali vamos dizer assim, da colônia, e pessoas que queriam, de certa forma, também ter uma maior qualidade de vida, enfim, né? Desafiar aí a natureza para ter uma qualidade de vida. Não foi igual à colonização norte-americana, que foram vários, milhares de protestantes, através do Mayflower, mas veio muitos, entendeu? No caso aqui portugueses, principalmente cristãos novos do Brasil, justamente por conta disso.
E a intenção deles era o quê? Era enriquecer um pouco aqui e voltar para a coroa, entendeu? Voltar para Portugal, né? Não era ficar aqui. Então eles não tinham valor, não davam valor a isso daqui, né? Eles não levavam a sério, né, isso daqui. Aí você tem também a migração forçada africana. O Brasil foi o país que mais recebeu migração forçada africana, os nossos ancestrais africanos aí também. Então você tem aí, né, pessoas que não gostavam disso daqui, que não queriam estar aqui, foram trazidas a mar. Como levar a sério isso daqui? Isso aqui não é meu, não é minha casa, não me pertence, né? E você tem uma população indígena que foi explorada, que foi tirada de suas terras também, forçado ao trabalho, né? Forçado a desenvolver um trabalho que era totalmente oposto àquilo que ele desenvolvia, que era um trabalho livre também, né? Você tem pessoas, entendeu, forçadas a viverem em um local onde eles não queriam viver, fazendo coisas que eles não queriam realizar no Brasil, isso durante um bom tempo. Por isso que o Brasil ele tem essa mentalidade precisa ser rompida, né? Precisamos adotar o Brasil, precisamos amar o nosso país, precisamos amar a nossa nação, a nossa história, o nosso povo, né, que é único, entendeu, em toda a Terra, em relação à miscigenação, em relação à nossa história, em relação à nossa própria estrutura. Somos um país belíssimo, com belezas naturais, com recursos naturais, riquíssimo, né, e que pode realmente crescer e crescer muito, e muito além do que aquilo que o Congresso, né, tem proposto. Então pensem bem antes de votar, votem no bom candidato. Não se iludam, né, com essa efervescência, né, política. Escolham um bom candidato, façam bom uso do seu voto. Isso é o conselho que eu dou, né, que nós trazemos no caso aí, nossa página Seven Life hoje. Pensem bem antes de votar. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero aí que esses vídeos aí circulem mais na internet. O objetivo não é ficar rico através disso, né, mas é expressar aí, vamos dizer assim, a nossa participação cidadã, o nosso direito de ser cidadão, e utilizando os veículos de comunicação, de mídias sociais aí, para promover isso daí. Lógico que há um interesse também do meu livro, também Poder da Vontade, ser divulgado, palestras, enfim. Mas isso daí vem a longo prazo, né? Não tenho pressa em relação a isso. O objetivo é trabalhar essas questões com todos vocês aí, de uma maneira, vamos dizer assim, mais dinâmica e aprofundada também. Pessoal, beijo, bom final de semana para todos vocês, muito obrigado e vamos que vamos, até a próxima. Bye, bye.